Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo é: por que Jesus nunca mandou o religioso expulsar demônios? É isso mesmo. Por que Jesus de Nazaré? Por que Jesus, o Filho do Homem? Por que Yeshua ou Yahushua nunca mandou religioso expulsar demônios? É isso mesmo. E eu quero ler passagens de Marcos que a religião usa, a teologia usa, os pentecostais usam, os neopentecostais usam, dizendo, tá vendo? Está escrito que em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Mas é nome de quem? Nome de Jesus. Mas nós vivemos, os religiosos dessas chamadas igrejas, está vivendo antes da cruz, há quase 2000 anos, porque o fim da cruz foi no ano 33. Nós estamos no ano 2022. Então daqui a 11 anos se completa 2000 anos. Os religiosos de hoje estão antes da cruz? Porque eles falam, não, em nome de Jesus sou, em nome de Jesus sou, em nome de Jesus faz, em nome de Jesus acontece. Mas Jesus disse para os discípulos, para os que estavam antes da cruz, para os que estavam antes do juízo do ano 70. Porque no ano 70 veio o juízo, foi estabelecido o evangelho eterno e foi estabelecido o tabernáculo espiritual. Então, os religiosos estão vivendo há quase 2000 anos atrás? Ou está no ano 2022? Nessas chamadas igrejas falando expulsa, expulsa, e não expulsa nada. Porque de onde eles tiram? Tira daqui, veja. Marcos capítulo 16, não vou ler tudo que eu quero fazer esse vídeo rápido. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Preste atenção. Veja que aqui tem um colchete. No texto da Nova Almeida Atualizada, tem um colchete. No versículo 20 de Marcos 16, tem o fechamento do colchete. Então, no 9 abre o colchete e no 20 fecha o colchete. O que significa texto bíblico que existe o colchete abrindo e o colchete fechando? Olha a observação. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. 16 do 9 ao 20. Não, esses textos não existem nos códices antigos. Esses textos não existem, não estão inseridos no códice sinaítico, que é o que eu vou te mostrar. Mas a religião não faz o mínimo esforço para mostrar isso a você. E você fica vivendo de coisas que não está contido no mais original que nós temos. Confere sua Bíblia. Qual Bíblia que é a sua? É uma Almeida Revista e Corrigida? Vamos ver se tem essa observação. Almeida Revista e Corrigida, cadê ela aqui? Aqui. No versículo 9, não tem nenhuma informação. E fechando o versículo 20, não tem nenhuma informação. Então isso daqui está como se fosse algo verdadeiro. Vamos ver na Almeida Corrigida Fiel? A sua Bíblia é uma Almeida Corrigida Fiel? Tudo bem, vamos lá. Versículo 9 de Marcos 16. Não tem nenhuma informação e não tem colchete. No último versículo 20 também não tem nenhuma informação e não tem colchete. Não, a sua é uma King James Fiel. Vamos ver na King James Fiel. Então aqui, cadê a King James Fiel? Aqui, ó, vamos lá. Versículo 9. Veja, não tem nenhum versículo aqui, ou não tem nenhum colchete, nenhum aviso, nada. E no versículo 20, também não tem nada. Então, se você tiver uma Almeida Revista Corrigida, uma King James Fiel, uma Almeida Revista Corrigida, deixa eu ver a Bíblia que o nosso irmão Geraldo usa, a Almeida Revista e Atualizada 2010. Vamos ver aqui no início, no versículo 9, não tem nenhuma informação. No versículo 20 também não tem nada. A NVI, se eu não me engano, tem uma notinha. Na Bíblia é NVI. Só que cuidado com o texto da NVI. Muito cuidado, veja. Então aqui nós temos, no versículo 20 não tem nada, só que eu acho que no 9 tem uma observação. Aqui, ó. No versículo 9 de Mateus 16 tem aqui, ó, uma observaçãozinha. Alguns manuscritos antigos não trazem os versículos 9 ao 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos apresentam finais diferentes. Então, isso daqui não está contido nos mais antigos. Vamos voltar para a nossa Nova Almeida Atualizada. Então, aqui nós temos o colchete e no versículo 20, fechando o colchete, correto? Então, eu quero te mostrar agora no Códice Sinaítico,
Direto. Aí depois eu quero mostrar, porque eu quero mostrar onde estão os demônios, que eles falam, não, tem que expulsar em nome de Jesus, porque está escrito. Então eu quero te mostrar isso aqui no Códice Sinaítico. Estamos aqui no Códice Sinaítico, eu estou bem pequenininho na tela. Agora eu quero que você veja aqui, ó, que eu estou aqui mexendo. Aqui, ó, Marcos 16. Por que versículo 8? Porque, aqui, ó, Marcos do 16 ao 8. Aqui, ó, do 1 ao 8. Não existe versículo do 9 ao 20. Aqui já começa em Lucas, aqui, ó, Lucas capítulo 1, versículo 1, aí vai embora, ó, versículo 2, 3. Não existe, o capítulo 16 de Marcos só vai apenas do versículo 1 ao versículo 8, não existe. Aqui. Depois você entra, se você quiser, depois eu passo para você aqui, ó. É só você entrar aqui, ó, no site aqui, colocar aqui, ó, codicesinaíticos.org. Você vai ter esse acesso aqui, ó. Tá vendo tudo aqui? Então não existe. Agora vamos ler o que você, há anos, há séculos, vamos dizer que você tem 150 anos, você anda por aí, em nome de Jesus sou, em nome de Jesus sou, em nome de Jesus sou. Então vamos lá, ver? Então mostrei no 9, do 9 e o 20, não existe. Então isso aqui foi acrescentado. Agora o que eu quero ler para você está Marcos 16, do versículo 14 ao 18. Só para recapitular, esses versículos não está contido no Códice Sinaítico, foi acrescentado. Marcos 16, 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. 15. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja que esse versículo aqui é tendencioso. 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Cadê o dom da cura do coronavírus? Hein? Cadê? Cadê o deficiente visual sendo curado nesses lugares? Porque nos dias de Jesus, a pessoa voltava a enxergar imediatamente. O coxo levantava, andava. Assim sempre foi. A mão ressequida, curtinha, voltou ao normal instantaneamente. Porque isso daqui foi acrescentado. Foi acrescentado. Se você estivesse vivendo nos dias antes da cruz, isso daqui fazia até sentido para você. Fazia sentido. Por quê? Veja. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Correto. Isso daqui está em Mateus 24, versículo 14. Jesus disse para pregar o evangelho a toda criatura, que depois viria o fim. Você vai em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo disse, foi pregado o evangelho para toda criatura, nos dias dele. Quem eram os que deveriam ouvir o evangelho? Eram os judeus, porque o juízo viria sobre eles. Colossenses 1, 23, Paulo falou que nos dias dele foi pregado a toda criatura na terra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E o ladrão da cruz? E o ladrão na cruz? Leia comigo. Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. 40. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme ao Deus, estando sob igual sentença? 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. 42. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Veja, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Então, Jesus iria voltar. 43. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Eu pergunto para você, esse ladrão aqui, ele tinha sido batizado nas águas, que era o batismo dos judeus? Esse ladrão participava da Páscoa judaica? Esse ladrão participava dos costumes e dos ensinamentos dos discípulos ou de Jesus de Nazaré? Não. Porém, aqui em Marcos, onde foi acrescentado, está falando que quem for batizado será salvo, quem, porém, não sei, será condenado. E aí? O ladrão da cruz, então,
Se essas palavras tivessem sido de Jesus, foi uma contradição. Não bate. Não bate. Porque foi acrescentado esses versículos. 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. O que eram os demônios? Daimons, espíritos bons. Daimon kakos, espírito mau. Daimon mais espíritos bons. É o espírito, é a situação que a pessoa se encontra na hora. Se você estiver irado porque o seu time de futebol, você está com o seu daimon cacó, você está com o seu espírito mal. Se encostar em você ali, você dá soco, pontapé, você briga, você faz o que for. Se você tomar umas biritas, mas você fica nervoso e espírito. Mas não é que é uma possessão, não. Então, expulsaram os demônios. Por quê? Jesus, nos seus dias, expulsou 7 espíritos imundos de Maria Madalena. Jesus expulsou 2.000 espíritos do Gadareno. Mas por quê? Porque os espíritos imundos eram maldições sobre os israelitas. Então nos dias deles existia, porque veja, foi contra os israelitas. Deuteronômio 28, 28. Se você ler o livro de Deuteronômio 28, você vai ver que do versículo 1 ao 14 eram bênçãos e do versículo 15 em diante só maldição. Para quem? Para os judeus, porque eles receberam as leis por intermédio de anjos para praticá-las, 613 itens. Porém, se eles não cumprissem, viria sobre eles diversas maldições. E uma delas seria isso aqui, ó. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Está entendendo? Porque Jesus expulsava espíritos imundos? Você entendia por que Paulo expulsou? Porque os discípulos expulsou? Porque era uma perturbação de espírito, era uma maldição sobre os israelitas, sobre os judeus. Voltando aqui, então aqui fala sobre esses demônios aqui, esses espíritos imundos. Falarão novas línguas. Aí as pessoas ficam por aí, esses balabachura, esses cantarabes, eles falam. Não, isso daqui eram idiomas. Então você vê, esses versículos que foram acrescentados, do versículo 9 ao versículo 20, olha o estrago que eles fazem na mente dos religiosos. Olha o estrago que esses versículos acrescentados fazem na mente dos pentecostais, dos neopentecostais. Dos feiticeiros, que os feiticeiros ficam também nesses terreiros aí acreditando nisso daí. Por quê? É o espírito imundo. São manifestações da parte de Deus. Isso daí são espíritos de engano. Porque assim disse Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Devido à incredulidade, Deus envia espírito, a operação do erro, para que venham acreditar naquilo. Então, esses espíritos imundos aqui, nos dias de Jesus, até o ano 70, esses espíritos imundos, como forma de maldição, como forma de sentença sobre os israelitas, estavam em vigor. Porém, o fim deles teve um prazo. Assim disse Deus pela boca do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 2. Naquele dia, o que significou naquele dia? O dia do juízo. Então Deus disse, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Então os espíritos imundos, eles foram dado fim às maldições quando? No ano 70 DC, quando Deus veio e julgou os israelitas, quando houve o dia do Senhor. Todos os 22 capítulos de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, foi para o dia do juízo, quando foi dado fim ao espírito imundo. O dia do Senhor significou naqueles dias. Mas aí você fala, não, mas então por que existe na feitiçaria? Porque é obra da carne que eles praticam. Por que existem essas manifestações nos templos pentecostais? Porque eles são incrédulos, eles vivem debaixo de maldição. A religião vive antes da cruz. A religião vive antes do ano 70 DC. A mentalidade deles, as práticas deles, são obras mortas, são obras das trevas. Então, o que havia antes do ano 70, infelizmente, está na vida de quem? De quem está nas trevas. De religioso, por isso que eles veem essas coisas aí, por isso que eles têm pesadelos, por isso que têm visões, por causa disso daí. Mas o fim deles foi naquele dia, foi no juízo do ano 70 DC. Então você veja o estrago que esses versículos acrescentados faz.
E falam aqui, aí no versículo 17 ainda fala, e falarão novas línguas. Veja, novas línguas, ou outros, vários idiomas. Vários idiomas. Assim aconteceu quando? No livro de Atos 2. Quando Pedro estava reunido, ele mais 120 pessoas, e houve a manifestação do Espírito Santo como língua de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas e outros idiomas, para falar das grandezas de Deus para outros povos. Assim foi. Então, eles pegam esses versículos acrescentados e fazem o quê? E aplicam na vida dos fiéis. Os fiéis, por não ter sabedoria nem entendimento nenhum, abraça isso. Mas você veja que são versículos acrescentados. Versículos que não está contido no Códice Sinaítico. Foi acrescentado nesses outros textos. E esses outros textos não têm o mínimo interesse de colocar a observação. Pelo menos essa nova Almeida atualizada coloca o colchete. Aí veja, no 18, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ó, pegarão em serpentes. Dá um Google aí para você ver religiões que praticam obra com serpentes. Você vai ver inúmeras. Um dia eu gravei um vídeo mais ou menos desse aqui, tem uns, sei lá, 6, 8 meses atrás, e numa religião, um dito pastor, na Terra não existe mais pastor, mas tudo bem, deixa. Ele fazendo com uma cascavel. A cascavel picou ele, não sei se você já acompanha esse vídeo mais de um ano, você vai ver esse vídeo. Ele picou aqui perto da orelha, socorreram a pessoa, adivinha o que aconteceu? Foi para a glória. Foi para a glória, praticando o culto da serpente. Aqui, ó, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe falas mal. Lembra do Jim Jones, lá na Guiana Francesa? Dá um Google. Jim Jones, pastor Jim Jones, morreu. Foram 2.000 pessoas, foi colocado veneno, algum tipo de veneno, no suco de groselha e foi dado para todo mundo. Se eu não me engano, 1 ou 2 pessoas só que sobreviveu. Se cumpriu isso daqui na vida dele, morreram. Se utilizando de quê? De versículos acrescentados. Aí pega aqui, ó. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Cadê as curas, meus irmãos? Cadê a cura, minha irmã? Você que anda por aí, você que se diz missionária, você que se diz cheia de unção. Cadê a cura que o chapelão faz? Se aquele chapelão lá aquele lá que gosta de criar gado Nelore, e tem que ser tudo branquinho ainda, para ficar bonita a fazenda. Helicóptero parece que ele coleciona, acho que é avião, acho que ele coleciona. Tem cabimento? Aí ele... Por que esses camaradas não curou o coronavírus? Porque já pensou se um desses camaradas que se diz ter essa unção, esse poder na mão aqui, que isso aqui foi acrescentado, isso daqui foi para os dias deles, porque nos dias de Jesus, nos dias dos discípulos, tinham dons. Eles tinham dons, porque foi dado isso até a vinda, quando esse que está em letra vermelha aqui, Jesus, voltou para julgar o israelita, ele foi o perfeito. Então, quando o perfeito voltou, os dons que estavam nos homens, que o Espírito Santo usava os homens, acabou. Por quê? O perfeito veio, estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo de Deus, e ele mesmo, em espírito, está em nosso espírito. Então, não precisa mais de dons. Aí eles ficam, tá vendo? Eles se puseram. Então, a crentalhada sai por aí, botando a mão na cabeça das pessoas e orando e jejuando, e não acontece nada. Se tivesse dons como está escrito aqui, ia no hospital do câncer lá em Barretos, já pensou no Emílio Ribas, Hospital das Clínicas aqui em São Paulo? Pensou tanto de maravilha que ia fazer? Não acontece nada. Porque isso daqui, para finalizar o vídeo, vou só recapitular. Marcos 16, do versículo 9 ao versículo 20, foi acrescentado, olha o colchete. E a século 21, também a século 21 coloca uma observaçãozinha aqui também, quer ver? Versículo 9, ó, tá vendo? Ó, século 21. Ó, aqui, ó, colchete. E aqui tem observação. Os versículos 9 ao 20 não constam de vários manuscritos antigos. Há ainda finais diferentes do Evangelho Marcos em outros manuscritos. Você consegue entender? Então, foi acrescentado, meu querido irmão e minha querida irmã. Acredite, não existe. E mesmo se aquilo lá fosse algo verdadeiro, aquilo se cumpriu tudo até a vinda do perfeito, a vinda do completo. Quando, no ano 70, ele voltou como juiz, foi dado fim a todos os dons. Dom de línguas, que eram idiomas, dom de profecia, dom de conhecimento, dom de revelação. Os únicos dons que permanecem para sempre é o dom da fé, da esperança
e o dom maior de todos, que é o amor. 1 Coríntios 13, 13. E o final dos dons, quando o perfeito veio, está em 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. É você ler. Assim seja, então eu vou encerrar por aqui. Por que Jesus nunca mandou o religioso expulsar demônios? Não mandou nada. Porque demônios eram espíritos imundos, e os espíritos imundos foi dado fim no ano 70 DC. E não existe mais. O que existe por aí são manifestações mentirosas. São manifestações para ludibriar os que estão nas trevas, os que estão vivendo, para os incrédulos, os que vivem antes da cruz, os que vivem antes do ano 70. Eu deixo com você, então, essa mensagem. Espero ter sido útil e eu peço a sua contribuição com esse canal. Não é dinheiro, não é conta bancária, não. Basta você dar um like, compartilhar esse vídeo e, se você não é inscrito, se inscrever no canal e ativar esse sininho para receber novas notificações. E vamos em frente falando da gloriosa palavra do nosso Senhor e Pai do nosso Espírito, que é Elohim, que é o Espírito. Até a próxima. Tchau, tchau.